Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, aguardando o julgamento da parte do imperador Nero. E ele recebe notícias de que os seus filhos na fé, na igreja localizada na cidade de Éfeso, estavam preocupados com a notícia da sua prisão. E não era para menos. O apóstolo Paulo era o maior missionário, o maior pregador do evangelho no primeiro século. A importância de Paulo para os primórdios do cristianismo não pode ser superestimada. Os crentes de Éfeso e de outras igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo estavam inquietos com a prisão do seu pai espiritual, acusado pelos judeus de ensinar ou dizer que existia um outro imperador além de César. É claro que a palavra Senhor, Kyrios, era usada pelos cristãos somente para o Senhor Jesus e nunca como a designação do imperador. Os judeus encontraram aí uma brecha para acusar Paulo de levar aos não-judeus uma mensagem subversiva contra o Império Romano. Paulo então está em cadeias, aguardando o julgamento do imperador, quando recebe então notícias da preocupação dos crentes de Éfeso com relação à sua prisão. Ele escreve essa carta com o objetivo de ser lida na igreja e com o propósito de fortalecer os cristãos. Veja aí no capítulo 3, verso 13, quando ele diz: portanto, à luz de todas as explicações que ele deu até aí, eu vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Não desfaleçam por conta das minhas tribulações, por conta da minha prisão, porque longe de ser um motivo para preocupação, na verdade, é um motivo de vocês se gloriarem. Por quê? Porque, e aí vem a carta aos Efésios, porque Paulo está preso a serviço do plano eterno de Deus, que tem a igreja como centro. Ele foi levantado por Deus para anunciar o mistério de Cristo, através de quem, então, Deus reconcilia consigo tanto os judeus como os não-judeus. É nessa missão que ele estava preso. Por isso que a carta aos Efésios é uma carta sobre a igreja. No capítulo 1 que nós lemos, Paulo fala como na eternidade o Deus Trino planejou a igreja e como no tempo e no espaço veio na pessoa de Jesus de Nazaré executar esse plano, e como no transcorrer da história o Espírito Santo chama aqueles que Deus escolheu através da pregação do Evangelho. Depois Paulo ora para que os cristãos compreendam isso, e a partir do capítulo 2 ele fala de como a graça de Deus une judeus e gentios no mesmo corpo que é a igreja. Capítulo 3 ele fala do seu ministério, e a partir do capítulo 4 até o 6 ele traz instruções práticas para a igreja decorrentes dessa verdade. O que é a igreja?
O trecho que eu li para vocês, na verdade, é uma longa sentença. Vocês notaram que não tem um ponto, né? Eu até precisei beber um pouco d'água para poder chegar no final, vou beber mais. Não tem um ponto. É uma longa frase na língua original, que é o grego. É como se Paulo começasse a falar, agradecer a Deus pela igreja, e ele vai falando, um pensamento vai puxando o outro, e finalmente quando ele para no verso 14, ele deixou diante de nós uma das sentenças, se não a mais cumprida de todo o Novo Testamento. A gente pode pensar que, exatamente pela sua extensão, parece que Paulo fez tudo num fôlego só, que seria alguma coisa que saiu sem planejamento. Mas um olhar mais cuidadoso revela que essa sentença ela está construída em torno da ação de cada uma das três pessoas da Trindade, no que diz respeito à concepção da igreja e à execução dela, e cada uma das partes terminando com a expressão para o louvor da sua glória. Do verso 3 até o verso 6, Paulo fala do que é que Deus Pai fez. Lá na eternidade, ele elegeu e predestinou de entre a humanidade aqueles que ele queria para a sua glória. Terminando no verso 6, dizendo que ele fez isso para o louvor da glória da sua graça. Em seguida, ele fala de como Deus Filho veio a esse mundo, derramou seu sangue para comprar esse povo eleito, trazendo conhecimento e nos fazendo herança. E ele termina no verso 12, dizendo para o louvor da sua glória. E em seguida ele fala de como o Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, chama e sela estes que o Pai elegeu e por quem o Filho morreu, para ficarem firmes na fé e receber finalmente a vida eterna, conforme Deus prometeu, terminando com a expressão no verso 14, em louvor da sua glória. Então, a frase resume o que nós chamamos de história da redenção. Como Deus Pai, Filho e Espírito Santo agiram para que a igreja viesse a existir. E aqui nesse texto nós aprendemos o que é a igreja, por que é que ela existe, qual é a sua finalidade e qual o propósito pelo qual Deus a trouxe à existência. Então, por favor, me acompanhe à medida que nós tentamos aqui expor o pensamento do maior teólogo que a cristandade já conheceu, que foi o apóstolo Paulo, à medida que ele desvenda para nós esses mistérios profundos que estão revelados aqui na Escritura. Primeiro, do verso 3 a 6, o apóstolo Paulo fala a respeito do papel do Pai na concepção da igreja. Ele começa bendizendo a Deus no verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. É uma expressão de adoração, de gratidão a Deus. Por que é que Deus deve ser bendito? Porque Ele nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Note que está no passado. Deus nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais. Regiões celestiais é uma expressão que só aparece nas cartas do apóstolo Paulo e que designa esse mundo espiritual invisível que nos envolve, que está ao nosso redor, que interpenetra o nosso mundo, que é o local da habitação de Deus, é onde está o Senhor Jesus, é onde os anjos se movem, é o mundo espiritual invisível que nos cerca e que é tão real quanto o mundo material onde nós habitamos. Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o passado aqui indica ou aponta para alguma coisa que Deus fez já de maneira definitiva, alguma coisa que Ele fez e que já está completa. Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Note que Paulo aqui, como que ele está agradecendo a Deus. E ele começa com bênçãos espirituais um pouquinho diferente de nós, né? De manhã, quando você não acorda dizendo assim, Deus, muito obrigado pela predestinação, muito obrigado pela eleição. Você acorda dizendo, Deus, obrigado pelo café da manhã, obrigado porque tenho uma casa, obrigado pelo meu trabalho, não é verdade? Mas Paulo aqui coloca as coisas na ordem certa. Não é que nós não podemos agradecer as bênçãos materiais, mas note que ele começa com as espirituais que nos foram dadas nas regiões celestes em Cristo Jesus, porque são estas que vão permanecer para todo sempre. É bom ter conforto, ter saúde, ter prosperidade, mas tudo isso tem a ver com o aqui. E de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Por isso que Paulo começa dizendo: Deus, eu te agradeço pelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. E ele escolhe duas. Ele menciona duas das muitas bênçãos espirituais. Ele poderia ter mencionado a justificação dos pecados, poderia ter mencionado a adoção, mas ele escolheu duas: eleição e predestinação. Então vamos ver as duas, seguindo o apóstolo Paulo. Ele diz no verso 3, bendito seja Deus que nos abençoou, e aí no verso 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A primeira bênção espiritual que Paulo agradece é a escolha que Deus fez de entre a humanidade, de um povo que Paulo diz aqui, que é para ser santo e irrepreensível perante ele. A palavra escolher significa fazer uma distinção dentro de um grupo de pessoas. Na hora que você escolhe, você aproxima uns e você deixa de aproximar outros. Você faz uma distinção. Segundo Paulo está nos dizendo aqui, Deus, e ele até diz, antes da fundação do mundo, para deixar claro que não foi com base em qualquer coisa que Deus previu, ou qualquer mérito que exista em nós, porque isso aqui foi antes do mundo existir. Então lá na eternidade, Deus, no seu soberano amor, na sua sabedoria insondável, sendo quem ele é, Deus, ele escolheu de entre a humanidade caída um povo para ser santo e irrepreensível diante dele. E aqui está o que é a igreja. A igreja é exatamente esse povo amado, eleito, escolhido de Deus antes da fundação do mundo, para usar aqui a expressão de Paulo, escolhido em Cristo Jesus. Alguém pode perguntar qual teria sido o critério de Deus para que Deus escolhesse A e não escolhesse B. A Bíblia não dá uma resposta para isso, mas diz que a escolha foi feita nele. O ele aqui se refere a Jesus Cristo, que é mencionado no verso 3. No verso 3, Paulo já tinha dito que Deus nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo. E aqui no verso 4 ele diz que Deus nos escolheu nele, ou seja, o critério ou a força da eleição de Deus é na pessoa de Jesus Cristo. Os eleitos são eleitos pelos méritos de Cristo e não pelos seus. Não por qualquer coisa que Deus viu em você. Não porque Deus viu que você seria bonzinho, que você seria uma pessoa moral, de uma moral elevada, que você seria uma pessoa cumpridora dos seus deveres, pagadora dos seus impostos. Não foi por nada que existe em você, que você é bonito, que você é feio, que você torce pelo São Paulo, pelo Palmeiras. Absolutamente nada disso entrou dos critérios de Deus para fazer isso que Paulo está dizendo aqui. Antes da fundação do mundo, portanto, sem qualquer participação nossa, Deus escolheu em Cristo um povo para ser santo e irrepreensível diante dele. Ao fazer isso, é evidente que essa escolha foi feita Deus contemplando a humanidade caída, que não existia ainda. Sendo Deus vendo a humanidade caída em pecado, corrompida pela corrupção do pecado, pela maldade e pela iniquidade do pecado, de entre a raça humana pecadora, Deus escolheu um povo para ser santo e irrepreensível. E aqui você já tem uma resposta para aquelas pessoas que veem essa passagem ou ouvem falar do que a Bíblia ensina claramente da escolha de Deus, da eleição. E eles dizem assim, mas é muito complicado isso, porque se eu tenho certeza de que eu fui um desses que Deus escolheu, isso não vai me levar assim a viver uma vida folgada, não é? Afinal, eu fui eleito por Deus, então eu posso viver de qualquer maneira, porque Deus me elegeu, estou entre esses que Deus resolveu chamar para si. Mas note o propósito, Deus escolheu para quê? Para que você fosse santo e irrepreensível. Onde não há santidade, não houve eleição. Como é que você sabe que você é eleito? Exatamente pela santidade de vida.
Se não há santidade na sua vida, se não há desejo de santidade, de viver uma vida reta diante de Deus, se não há ojeriza ao pecado, ódio ao pecado, então você não tem nenhuma base para dizer: eu faço parte desse povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Então, muito longe de ser uma doutrina que leva o cristão a relaxar ou viver uma vida folgada, a doutrina da eleição serve de base para a santificação, para que ele queira viver uma vida reta e santa diante de Deus. Quem usa essa doutrina como pretexto para viver uma vida em pecado, uma vida dupla e uma vida hipócrita, é porque nunca entendeu o que a Bíblia fala a respeito da eleição. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. É isso que é a igreja. É isso que é a igreja, esse povo devidamente escolhido por Deus. Em seguida, Paulo passa para falar da predestinação. Qual é a diferença de eleição para predestinação? Eleição é o ato pelo qual Deus escolhe. Predestinação é o destino antecipado que Ele deu àqueles que Ele escolheu. E aí você encontra Paulo dizendo, final do verso 4: em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça. Paulo diz pelo menos umas 4 coisas aqui a respeito da predestinação que eu quero ver com vocês. Lembra que Paulo está descrevendo as bênçãos espirituais pelas quais ele está dando graças a Deus. Então, para o apóstolo Paulo, essa doutrina da eleição e da predestinação não era um motivo de polêmica ou de dizer que Deus é injusto ou qualquer outra coisa, até porque ele está dizendo aqui que foi em amor que Deus nos predestinou. Ao contrário, o apóstolo sente uma grande gratidão quando ele fala a respeito desse ponto, quando ele fala a respeito disso. Então vamos ver o que é que ele nos ensina aqui sobre isso. Primeiro, ele diz que Deus nos predestinou para Ele. Aqui você tem nessas 3 palavras, predestinou para Ele, um resumo do que é a igreja. Esse povo eleito foi predestinado para ser de Deus. Existe uma vocação maior do que essa no mundo? Existe um privilégio maior do que esse de ser de Deus, pertencer a Ele, de ter sido escolhido por Ele antes da fundação do mundo, para ser dele. Deus nos predestinou para Ele. É essa a função da igreja, o propósito da igreja, ou colocando em termos mais bíblicos, a sua vocação. Nós fomos escolhidos e predestinados para sermos de Deus. Paulo considera isso um ato de amor. Está vendo aí, ó, final do verso 4, juntando com o início do verso 5. E em amor nos predestinou. Por que Paulo consideraria a predestinação como um ato de amor? Isso vai ficar claro quando chegar no capítulo 2, quando Paulo descrever do verso 1 até o verso 3 a situação da humanidade. Mortos em ofensas e pecados, seguidores da carne e dos pensamentos, escravos do diabo, fazendo a vontade e as paixões pecaminosas que habitam em nosso coração, sendo por natureza filhos da ira e não filhos de Deus, filhos da desobediência. Ou seja, Deus não tinha obrigação nenhuma de salvar qualquer integrante da raça humana, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus não tem obrigação de salvar ninguém. Se Deus for dar o seu merecimento, tem até pastores que digam assim, né? Ensina a igreja a dizer assim: peça a Deus os seus direitos, né? Reivindique, Deus dá o que é meu. Faça isso não, meu irmão. Se você fizer, pode ser que o chão se abra e você caia no inferno de cabeça para baixo. Porque é só o que você merece. É só. Somos pecadores. Fazemos parte de uma raça pecadora, filhos de pais desobedientes a Deus, desde os nossos primeiros pais lá no jardim. Quebramos toda a lei de Deus. Se Deus deixasse a humanidade toda perecer no inferno, Ele seria absolutamente justo. Injusto seria se Deus tirasse o nosso direito. Vamos supor que toda a raça humana tivesse o direito de ir para o céu, e Deus escolhesse alguns e não escolhesse outros, aí Ele seria injusto. Porque Ele está tirando o direito de ninguém, de alguém.
Mas como ninguém tem direito, ao escolher os que ele quis e predestinar para ele, para a redenção, Deus estava exercendo amor e não injustiça. Amor e não injustiça. Ele não deve nada a ninguém, muito menos a redenção. Portanto, não está tirando o direito de ninguém, nem está sendo injusto quando ele elege aqueles que ele quer para a salvação. Por isso que Paulo diz, em amor nos predestinou. Porque é um ato de amor. Deus não deixar a raça humana toda se perder na sua condenação justa, mas dar-lhes a vida eterna mediante Jesus Cristo. Ele continua, em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Eu sei que é muito popular a perspectiva de que todos são filhos de Deus, toda a humanidade é filha de Deus. E há um sentido em que isso é verdade, porque Deus, como Criador, e nós como criaturas, é possível se referir a Deus como o Pai de todos, e nós e toda a humanidade como sendo filhos de Deus. Mas em termos bíblicos, filhos de Deus são estes que Deus escolheu e predestinou para a adoção de filhos. Então, do ponto de vista da redenção e da salvação, filhos de Deus são aqueles que ele elegeu e predestinou e que adotou mediante Jesus Cristo como seus filhos. Então, os eleitos de Deus, eles são adotados por Deus como sua família, como sendo seu povo, adotados por meio de Jesus Cristo. Nota que o tempo todo Paulo está dizendo, não é por meio de Cristo, nele, ou de acordo com Cristo, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e o papel dele nesse plano vai ser revelado logo em seguida. Mas por enquanto vamos terminar ainda essa parte de Deus Pai. No final do verso 5, Paulo diz que Deus nos predestinou segundo o beneplácito da sua vontade. Em português isso significa segundo o bom prazer da sua vontade. E aqui Paulo está dando o motivo pelo qual Deus fez isso. E a resposta em português simples é porque ele quis fazer. Ele teve vontade de fazer. Ele fez isso de acordo com o bom prazer da sua vontade. Deus teve prazer em fazer isso, a sua vontade prevaleceu e ele fez então todo esse projeto de eleição e predestinação de acordo com o querer da sua vontade. Ele não consultou a você, ele não me consultou, ele não consultou aos anjos, mas ele consultou a sua vontade. E pelo querer da sua vontade, como Paulo diz aqui, ele nos predestinou em amor para sermos filhos adotados mediante Jesus Cristo. E aí vem a grande pergunta, não é, que todo mundo faz. Por que Deus fez isso? Por que Deus criou o homem? Por que Deus colocou o homem no jardim? Por que deu um teste? Ele não sabia que Adão ia pecar? Por que todas estas coisas? A resposta está aí, no verso 6. Que Deus fez tudo isso para louvor da glória de sua graça. Deus faz todas as coisas para a sua glória. E isso está absolutamente de acordo com a natureza dele. Se eu fizer as coisas para minha glória, eu estarei seria um tolo. Porque sempre tem alguém que faz alguma coisa melhor do que eu em alguma parte do mundo. Se eu sou bom em alguma coisa, sempre vai ter alguém melhor. Então não faz sentido eu me gloriar, eu me exibir, eu me vangloriar do que eu sou, das coisas que eu faço, porque sempre vai ter alguém melhor do que eu. Mas não é assim no caso de Deus. Deus é único. Não tem ninguém igual a Ele, nem superior a Ele. Portanto, é perfeitamente correto e de acordo com a natureza de Deus que Ele faça tudo para mostrar quem Ele é. A sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, em outras palavras, a sua glória. Então todo esse plano, a existência do mundo, a criação da raça humana, esse projeto que inclui criação, queda, redenção, tudo isso foi feito para o louvor da glória de Deus. Porque lá no fim da história, feito o somatório, feito o levantamento de todo o mal, de todo o estrago que o pecado causou, e comparado com o bem e o triunfo da retidão e da santidade, o final é positivo para Deus. Por isso que Ele fez tudo o que Ele fez. Porque no final Ele vai receber toda a glória,
naqueles que ele elegeu e naqueles que ele deixou que pagassem pelos seus próprios pecados, na sua própria condenação. Deus fez tudo isso para o louvor da sua glória. Significa que na eternidade nós estaremos, os eleitos, que nós não sabemos olhando assim quem são, não é? Temos que ver aí o critério da santidade, mas isso é com o seu pastor. Isso é com o seu pastor. Então, ou com você mesmo, não é? Ou com você mesmo. Mas lá na eternidade, esse povo vai dizer: Deus, que plano maravilhoso, que grande amor, que sabedoria, que profundidade, que compaixão o Senhor exerceu para com a raça humana. A eternidade é pouco para que nós exaltemos a tua glória. Deus faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Amém? Agora vamos ver a segunda parte, onde Paulo fala da participação da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus Cristo. Começando aí no final do verso 6. No verso 6, Paulo diz que Deus elegeu e predestinou para louvor da glória da sua graça. E aí ele emenda: graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até uma redundância, não é? Graça concedida gratuitamente. De fato é uma redundância. Mas é que Paulo não poupa palavras quando ele vai falar da graça de Deus. É de graça mesmo, não é? Por isso que ele usa essas três palavras, todas elas expressando a gratuidade dessa redenção, dessa eleição, desse amor, desse chamado do Pai. Foi totalmente baseado na graça dele, no favor dele, como eu disse desde o início. Foi feito antes da fundação do mundo, não foi por mérito seu, por nada que você mereça ou tenha algum favor diante de Deus, porque de fato não temos nada. Essa graça, Paulo diz aqui, Deus nos concedeu no amado. Embora ele não nomeie aqui, mas o amado aqui é Jesus Cristo. E ele é chamado o amado de Deus Pai, porque desde a eternidade ele é o objeto do amor de Deus. Aqui nós estamos entrando no mistério da Trindade. O Pai ama o Filho eternamente. E o Filho e o Pai amam o Espírito Santo, que ama o Pai e o Filho. A Trindade, ela convive em amor. Deus é perfeito em si mesmo. Você certamente já ouviu alguém, algum pregador, dizendo assim, tentando explicar por que é que Deus criou o homem. Deus estava lá no universo, no espaço, sozinho, e sentiu falta de companhia. Então ele resolveu fazer um ser que o amasse voluntariamente, que correspondesse ao seu amor e à sua amizade. Então, por conta dessa necessidade, Deus criou o ser humano. E aí vem, não é? Você é importante para Deus, tudo, você é o centro de Jesus, tudo que você faz, Cristo apontou para você, e todo esse tipo de coisa. Mas não é verdade teologicamente. Deus é perfeito, o Pai ama o Filho, Deus não tem nenhuma necessidade fora dele, que o obrigue a fazer nada. Ele é o único ser perfeito, completo, infinitamente feliz, realizado. Ele não precisaria fazer absolutamente nada para acrescentar a sua felicidade ou a sua alegria. Porque o Pai ama o Filho. O Filho já é aquele em quem o seu amor se expressa. O que Deus fez, de acordo com o que o apóstolo Paulo diz aqui, ele fez segundo o beneplácito da sua vontade e para o louvor da sua glória. E para o louvor da sua glória. Três coisas Paulo refere-se quanto à participação do Filho nesse plano que o Pai concebeu. A gente diz em teologia, para ficar mais claro em teologia, o Pai planejou, o Filho executou. E agora o cenário sai das regiões celestiais e o foco agora é a terra. Porque aqui nós temos uma grande questão. Como é que esses eleitos e predestinados de Deus, tendo sido escolhidos do meio de uma raça pecadora, caída, como é que eles podem ser adotados por Deus? Como é que eles podem ser recebidos de Deus? Porque o pecado, certamente, Deus abomina o pecado e a culpa deles. Esses eleitos e predestinados, eles são pecadores culpados.
Então, de que forma Deus pode recebê-los? E aqui que entra a pessoa do Filho. O Filho desce a esse mundo, ele encarna no ventre da Virgem Maria, é gerado ali pelo Espírito Santo, assume uma natureza humana igual à nossa, com exceção do pecado, e na cruz do Calvário ele derrama o seu sangue pelo povo eleito de Deus. Ele sangra até a última gota por esses que Deus elegeu e predestinou, para que o pecado deles pudesse ser pago, para que Deus pudesse recebê-los e acolhê-los como filhos. O problema do pecado tinha que ser resolvido. Veja como Paulo diz isso. Depois de dizer no final do verso 6, o amado, ele diz: no qual temos a redenção, porque os eleitos precisam ser redimidos. Os predestinados precisam ser redimidos de entre a humanidade. O pecado deles precisa ser pago para que eles possam ser de Deus. Isso é feito, veja o que Paulo diz, pelo seu sangue. Se ele sangrou, é porque ele tinha um corpo. Se ele sangrou, é porque ele era uma pessoa igual a mim, igual a você. Ele participou da nossa humanidade, bebeu nossa água, respirou nosso ar, andou no nosso chão, ele se fez um de nós. E ele veio como nosso representante, representante do povo de Deus, desse povo que Deus escolheu e predestinou. E na cruz ele derramou seu sangue para a remissão dos pecados. Remissão significa pagamento, quitação. O sangue de Jesus é aceito por Deus como quitação, pagamento da nossa culpa. Era você e eu que deveríamos estar pendurados naquela cruz. Mas o nosso representante assume o nosso lugar e recebe sobre si toda a justa ira de Deus, sangrando pelos nossos pecados. Por isso, no seu sangue nós temos a redenção, a remissão dos pecados. E Paulo acrescenta, mais uma vez, segundo a riqueza da sua graça. Tudo isso é pela graça, a vinda de Cristo ao mundo, a sua encarnação, o seu sofrimento, a sua ressurreição em favor do seu povo. Tudo isso é fruto da graça de Deus, não é mérito seu. Portanto, é uma contradição em termos você encontrar uma pessoa que diz acreditar nisso aqui e é uma pessoa arrogante. Nós dizemos que um reformado arrogante é uma contradição em termos. Ou ele é reformado ou ele é arrogante, mas ele não pode ser as duas coisas. Porque parte de ser reformado é entender o conceito de graça, que não é por mérito seu, não é por nada que Deus viu em você, mas é pela graça que o Pai planejou e o Filho executou na cruz. Pela riqueza da sua graça, Paulo diz no verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria e prudência. Segunda coisa que o Filho fez, ou através de quem nós recebemos alguma coisa. Verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A segunda coisa que Deus Filho, o amado, Jesus Cristo fez, foi trazer o conhecimento desse plano secreto de Deus. Veja que Paulo diz no verso 9, que em Cristo Deus nos desvenda o mistério da sua vontade. O que é essa vontade misteriosa de Deus? É exatamente esse plano, de que lá na eternidade ele escolheu um povo para si e que seria redimido pelo Filho, que tomaria uma figura humana na pessoa de Jesus de Nazaré. Então esse era o plano de Deus lá na eternidade, mas nós não temos acesso à mente de Deus, nós não conhecemos os desígnios de Deus, ou o seu pensamento e o seu querer. Quem é que conheceu a mente do Senhor? Pergunta o escritor bíblico. Mas Deus então nos revelou o mistério da sua vontade, essa vontade misteriosa, diz Paulo aqui, desvendou. Desvendar é tirar o véu, não é? Uma coisa velada, ela não pode ser percebida corretamente. Mas uma vez que é desvendado, a venda é tirada, então aquela coisa pode ser observada com detalhes e com acuracidade. Deus desvendou o seu plano. E agora aquilo que antes é um mistério é conhecido. E qual é então esse mistério
que Deus manteve escondido lá no Antigo Testamento, por exemplo, vendado através de símbolos, de tipos, de figuras, de instituições, de representações. O que é isso que Deus manteve durante tanto tempo em segredo? Está aí no verso 10. De fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. A dispensação, a plenitude dos tempos foi aquele dia e aquela hora em que Jesus de Nazaré foi levado ao Monte Calvário e ali ele foi pendurado numa cruz e derramou seu sangue para redimir o povo de Deus. Ali é o clímax, o ápex da história da redenção. Não é sem razão que a história da humanidade é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. O Calvário é a dispensação da plenitude dos tempos. Quando os tempos estavam plenos, depois de Deus ter preparado tudo no Antigo Testamento, ter levantado os profetas, feito aliança com a nação de Israel, ter levantado Moisés, feito promessas a Abraão, Deus preparou tudo durante milênios e finalmente chegou a hora em que o Filho desce da glória para na terra executar aquele plano que o Pai tinha formulado desde antes da fundação do mundo. Então, a dispensação da plenitude dos tempos é quando na cruz Deus faz convergir todas as coisas. As promessas se tornam realidade, as profecias se tornam cumpridas. Aquilo que antes estava vendado, agora é plenamente descoberto e trazido a olho nu para que todos vejam. Esse é o papel do Filho. Ele não somente veio redimir o povo de Deus, que Deus havia eleito e predestinado, mas ele veio nos trazer o conhecimento do plano de Deus. Portanto, um cristão, que presta atenção, um cristão é uma pessoa que sabe que a história tem um começo, um meio e se encaminha para o fim. Por isso que cristão não acredita em acaso, não acredita em destino e não lê horóscopo, tá? E não lê horóscopo. Porque ele não crê em sorte e ele não crê em azar, e muito menos em coincidência, porque há um Deus que planejou tudo isso. A expressão plenitude dos tempos significa que há um Deus por detrás da história e que conduz essa história de acordo com aquilo que ele decretou e desejou antes que o mundo existisse. Por isso, o crente é alguém que tem razão de viver e ele sabe responder a pergunta: por que existe alguma coisa em vez de nada? De onde você veio? Quem você é? Para que você existe? Se você me perguntar, para que eu existo, pastor? Qual é a razão da minha existência? Eu não vou saber se a vontade de Deus para você é que você case, que você não case, que mora em Sorocaba, que você vai morar em São Paulo, que você vai estudar medicina ou vai ser motorista de Uber. Eu não sei dizer para você, mas uma coisa eu sei: qualquer que seja a sua vocação na vida, o seu alvo principal é viver para a glória de Deus. Você sabe que existe um meio, um começo, um fim na história e que você pertence a essa história e que há um Deus que guia a sua vida e todas as circunstâncias. Esse é o conhecimento que o cristianismo nos traz. Por isso o cristão é seguro da história. Ele não acredita nessas outras coisas aí. O que torna as pessoas, aliás, o que faz com que, uma vez que a pessoa não tem o senso de identidade, de pertencimento que o cristianismo traz na pessoa de Cristo Jesus, ela fica meio que perdida no mundo. Ela não tem razão e vai procurar realização em aventuras amorosas, na bebida, na dependência química, na busca desenfreada do dinheiro, do poder ou do prazer. Nenhuma dessas coisas vai satisfazer de fato o nosso coração. Mas conhecer a Deus, sim, e que Ele está no controle da história e de todas as coisas. Deus fez convergir, a história converge para o plano da redenção. E a igreja está bem no meio desse plano, está bem no meio da história. A gente lê os jornais, a gente ouve os noticiários, escuta ou acompanha tudo que acontece aí pelas redes sociais, e a gente não consegue perceber no meio do intrincado de informações, porque nós não somos oniscientes, mas todo esse tecer, todo esse tecido da existência, ele é simplesmente o reflexo do plano que Deus está conduzindo com segurança, firmeza e inexoravelmente para o fim que Ele traçou. E bem no meio desse plano está o seu povo,
que ele elegeu e predestinou para o louvor da sua glória. A terceira coisa que Paulo diz a respeito de Cristo é no verso 11: nele digo, no qual fomos também feitos herança. E aqui Paulo nos diz que esse povo que Deus elegeu, predestinou, por quem Cristo morreu e a quem Cristo trouxe esse conhecimento, esse povo é a herança de Cristo. É a recompensa do Filho pela sua oferta voluntária de si mesmo em favor desse povo. O Pai lhe deu como recompensa a igreja. Por isso que em todo o Novo Testamento a igreja é chamada de a esposa do Cordeiro, é chamada do corpo de Cristo, é chamada do povo de Cristo, porque Cristo comprou esse povo na cruz e, portanto, nele nós somos feitos herança. Nós somos a herança de Cristo. Essa é a recompensa de Cristo no final dos tempos de todas as coisas. E aí, de fato, que motivo de louvor e gratidão a Deus. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. E aí Paulo volta ao tema: predestinados para esse propósito, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mais uma vez, Paulo sentiu necessidade de dizer de que tudo isso é de acordo com o firme decreto e predestinação de Deus. Somos feitos herança de Cristo de acordo com o propósito soberano de Deus antes da fundação do mundo. Esse Deus que, nas palavras de Paulo, faz todas as coisas conforme o conselho seu, da vontade dele. Ele não pediu sua opinião, nem a minha, nem a de ninguém. Ele consultou a vontade dele. Ele consultou porque ele é Deus. Às vezes as pessoas têm dificuldade com essa doutrina porque a noção que eles têm de Deus é de um Deus pequenininho. Mas quando você vê o que a Bíblia diz, quem é Deus, você pode entender quão natural é para Deus fazer o que Ele quer de acordo com sua vontade, sem que nunca Ele cometa uma injustiça. Você pode dizer que você não compreende os desígnios de Deus, mas dizer que Deus é injusto você não pode. Isso aí você não pode. Você pode dizer: olha, eu estou vendo tudo isso aí, de fato, eu não posso negar que está aí. Eu não compreendo. Pai do Senhor, meu irmão. A sua salvação não vai depender da compreensão exata dessa doutrina. Vai depender do que nós vamos ver aqui na terceira parte da obra do Espírito Santo, para a qual Paulo se encaminha agora, dizendo no verso 2, que Deus nos predestinou, verso 11, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, terminando dessa forma, da mesma maneira que ele terminou quando falou a respeito do Pai. O Pai planejou para o louvor da sua glória e o Filho veio ao mundo e executou para o louvor da sua glória. E agora vem a grande questão. A plenitude dos tempos foi há 2000 anos atrás, lá no Oriente, no Monte Calvário, fora de Jerusalém. Como é que aquilo que Deus Filho fez na cruz me alcança hoje, vivendo em Sorocaba, 2000 anos depois? Como é que isso me alcança? Como é que isso chega a mim? Existe um distanciamento aí, de 2000 anos pelo menos, para não falar do distanciamento cultural, linguístico, e todo outro tipo de distanciamento que existe entre a nossa cultura e aquela cultura, nosso tempo e aquele tempo. Como é que isso chega a mim hoje? Como é que eu posso ser privilegiado? Ou colocando de outra maneira, de que maneira os eleitos de Deus serão chamados? Como é que eles serão notificados de tudo isso que Deus fez por eles lá na eternidade e o Filho há 2000 anos atrás? De que forma eles serão notificados disso? De que forma eles serão chamados? E aqui entra a terceira pessoa da Trindade. Esse é o papel do Espírito Santo. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. Depois que Cristo morreu e subiu aos céus, Ele mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que desde então vem atuando no mundo através da pregação da boa notícia, porque essa é a boa notícia, esse é o Evangelho, que Deus quer salvar pecadores. O Espírito Santo atua no mundo, levando essa boa notícia aos pecadores, a todos. Todos são chamados.
E aí, aqueles que são eleitos, predestinados e por quem Cristo morreu, ao ouvir o Evangelho, eles vão dizer: isso é comigo, isso é para mim, eu creio nisso, eu creio nisso, é isso que eu sempre procurei, essa é a verdade. O Espírito Santo, através da pregação do Evangelho, veja o que Paulo diz aqui, a partir do verso 13, final do verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, judeus, porque lembra que Paulo é judeu, nós que de antemão esperamos em Cristo, os judeus esperavam a chegada do Messias, em quem também vós, os efésios não eram judeus, eram gentios, mas é a mesma salvação para judeus e gentios, tanto os judeus, que já esperavam isso, como os efésios, que eram gregos, não eram judeus, tanto uns como os outros. Paulo diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O que é esse evangelho da salvação, que é a palavra da verdade? É esse plano todo aqui. Isso aqui é que é o evangelho. A boa notícia de que em Cristo Deus reconcilia-se com pecadores, que Deus gratuitamente perdoa pecadores. Através da pregação da palavra, o evangelho da salvação, a palavra da verdade, o Espírito Santo convence, ele persuade, ele fala no coração, de tal maneira que a pessoa livremente, de livre e espontânea vontade, diz o texto, tendo ouvido e tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito de Deus, de tal maneira, é como um rapaz que atrai e conquista a moça. Ele se perfuma, ele fica bonito onde pode, ele usa palavras, ele faz gestos, a moça não quer nada, mas ele vem, ele persuade até que finalmente ele ganha o coração e a moça voluntariamente diz sim. O Espírito Santo, pelo Evangelho, vai no coração do eleito, convence o eleito, fala da beleza de Cristo, até que finalmente o eleito, de livre e espontânea vontade, usando o seu arbítrio, ele vem livremente a Cristo. Agora você tem a resposta para aquela pergunta que as pessoas geralmente fazem: mas se Deus já predestinou, para que pregar? A resposta é porque o Deus que predestinou é o mesmo Deus que também predestinou os meios de chamar os seus eleitos. E o meio é a pregação do Evangelho. Por isso que dança não substitui o Evangelho, show não substitui a pregação do Evangelho, cena cômica, teatro não substitui a pregação do Evangelho. O meio pelo qual Deus chama os seus eleitos, está dizendo aqui, é o Evangelho da salvação, a palavra da verdade, que Ele usa para convencer, para persuadir, trazer convicção de pecado e atrair infalivelmente a Jesus. Eu fui criado na igreja presbiteriana, sou presbiteriano de berço. Aos 16 anos de idade eu fui embora, não queria saber de Deus, não queria saber de igreja, não queria. Depois de ter passado bons 16 anos na igreja presbiteriana, cheguei a namorar até a filha do pastor, né? Já pensou? Fui embora, não queria saber de nada de Deus. E aí, quando eu me desviei completamente, fui para o mundão mesmo, tenho até vergonha de falar. E aí, os pastores da igreja presbiteriana lá do Recife, que foi onde eu cresci, eles foram atrás de mim. Ou tentaram me converter, me trazer de volta. Eu não queria saber de nada, eu nem recebia. Quando disse: ó, o pastor está aí para falar contigo. Disse que eu não estou. Não quero nem saber. O pastor entrava numa porta e eu saía por outra. Resisti. Eu me lembro de uma vez que eu fui para um acampamento de jovens, que eu estava namorando uma menina da igreja. E eu fui para um acampamento de jovens e lá pregou o Vadislau Gomes, que é pai do reverendo Davi Charles Gomes, que é o chanceler do Mackenzie. E Lau, era assim que era chamado, ele pregou uma mensagem, eu estava lá. E eu senti, eu vou me converter. Aí virei as costas e saí do prédio. E fui lá para o meio do campo de futebol, sentei lá, chorei desesperadamente. Um missionário veio conversar comigo, começou 2 horas tentando me convencer a voltar para Jesus. Daquela noite, no dia seguinte eu peguei meu carro e fui embora. Eu não queria saber. Até que uma noite em 1977, resisti de todos os jeitos que eu podia.
Uma noite em setembro de 1977, tinha 23 anos. Não precisa fazer a conta não, tenho 64. Angustiado, vazio, fazendo engenharia elétrica na Federal de Pernambuco, funcionário público, trabalhar na prefeitura do Recife. Meu pai era presidente da Companhia da Eletricidade de Pernambuco, classe média alta. Tinha carro, tinha motocicleta, conhecia todas as boates de Recife, tinha namoradas como queria e um grande buraco no coração. Infeliz da vida, rodando as noites pelas ruas de Recife de motocicleta sem saber o que fazer da minha vida. Um amigo chegou para mim e disse: aí, rapaz, isso é encosto, você tem que tomar um banho de sal grosso. E quis me levar no centro espírita para ver se resolvia. Não resolveu nada. Finalmente eu resolvi tirar minha vida. E eu sabia que meu pai tinha sido militar, ele tinha uma arma em casa, e eu sabia exatamente onde estava a arma. E naquela noite eu entrei em casa, estacionei a minha moto, subi no quarto do meu pai para pegar aquela arma e dar um tiro na minha cabeça. Eu estava resolvido a tirar minha vida. Quando eu cheguei no quarto, eu encontrei quem eu não esperava, minha mãe, que nunca deixou de orar por mim, presidente da SAF durante anos, da primeira igreja presbiteriana do Recife, orando pelo filho desviado, que era uma vergonha para a família as coisas que eu fazia. Minha mãe estava sentada na cama lendo a Bíblia e orando. Eu não esperava para aquilo. Ela viu o meu estado e perguntou: filho, o que é que está acontecendo? E aí eu desabei em choro. Eu disse: eu não sei o que é que está acontecendo comigo, mãe, eu não sou feliz, eu não consigo ser feliz. Ela disse: por que você não ora? E aquela palavra, por que você não ora, entrou a cavalo no meu coração. E eu senti vontade de orar que eu nunca tinha sentido antes. E naquele momento eu elevei o meu coração a Deus num pedido de perdão e reconciliação. Caiu um peso de 200 quilos das minhas costas. Eu resisti até o dia em que o Espírito Santo, através da minha mãe, me convenceu, me persuadiu e me levou aos pés da cruz. E ali eu fui selado com o Santo Espírito da promessa. É assim que Deus trabalha. Eu não sei quem são os eleitos, por isso eu prego a todos. Eu anuncio o Evangelho a todos. Convido a todos. Falo do amor de Cristo. E o Espírito Santo vai tornar esta palavra eficaz naquele povo que Deus elegeu e predestinou e por quem Cristo morreu. E agora vem o papel do Espírito Santo. Ele convence através da pregação e ele se torna o selo. Está aqui, não é? Ele é o Espírito da promessa, porque ele foi prometido no Antigo Testamento e ele já veio no dia de Pentecostes, por isso que ele é chamado Espírito da promessa. Ele é o selo que Deus coloca no meu coração dizendo: agora eu lhe chamei e ninguém vai arrebatar você da minha mão. Selo da ideia de segurança, de propriedade. Você é meu, eu escolhi você antes da fundação do mundo. Você é meu e ninguém vai arrancar você da minha mão. E o Espírito Santo é esse selo. De que maneira? Das muitas vezes que eu vacilei nesses 40 e poucos anos que eu sou cristão, eu nunca consegui virar as costas para Deus. Quando eu estava terminando o meu doutorado na Holanda, eu tive como orientador um professor que não acreditava na Trindade, não acreditava que Jesus era Deus, não acreditava que Ele ressuscitou dos mortos, não acreditava que Ele morreu pelos nossos pecados. Esse foi o meu orientador de teologia na Holanda. E ele então estava resolvido a acabar com minha fé. Me passou uma pilha de livro de autor alemão, liberal, dentro da tradição histórico-crítica da escola de Tübingen, na Alemanha, que é extremamente liberal, de onde veio Bultmann, todo esse pessoal. Eu tive que ler aqueles livros todos. E depois de 3 meses de leitura, eu estava inseguro da existência de Deus e da veracidade da Bíblia. Eu me ajoelhava ao lado da minha cama para orar, e eu não conseguia orar. Eu conseguia gemer, porque eu não sabia se tinha um Deus do outro lado para ouvir minha oração. E foi um mês de angústia, de dúvida, de questionamento. Mas eu não conseguia virar as costas finalmente para Deus e dizer: eu sou ateu. A Bíblia é um livro religioso, humano, cheio de erros. Cristo, na verdade, era uma pessoa como outra qualquer. Era um profeta judeu que foi elevado à categoria de Deus pelos seus discípulos crédulos.
que era isso que os meus livros e os meus professores diziam. Mas eu não conseguia romper com essas verdades. Até que depois de um mês, eu finalmente liguei para o meu orientador nos Estados Unidos. Disse: eu estou aqui desesperado. Qual é o problema, meu filho? Isso aqui. Fala o seguinte, anota aí. Você vai ler fulano de tal, o artigo tal da revista tal. Leia todas as respostas que esse pessoal dá a esses críticos liberais. Foi uma libertação do meu coração. Escapei por um triz de ser ateu. Por que eu não consegui me livrar? Porque mesmo me livrar de Deus, porque mesmo naquele período de dúvida, alguma coisa no meu coração dizia: Ele existe, você é dele, Ele não vai deixar você ir embora. Enquanto que minha mente estava confusa, no fundo da minha alma, aquele sopro divino do Espírito Santo, convencendo ou persuadindo de que eu era de fato filho de Deus. É isso que significa que o Espírito Santo é selo. Ele vai conservar os eleitos fiéis até o fim. Eles vão perseverar até o dia da sua morte ou até o dia da vinda de Cristo Jesus. E finalmente o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Espero que ninguém saiba o que é penhor aqui, não é? Porque penhor é quando você está liso e você pega aquele relógio que seu pai deixou de herança e você vai numa loja de penhores, pega um dinheiro e deixa lá o relógio como garantia de que você vai devolver aquele dinheiro com juros. O penhor é uma garantia do pagamento final. Paulo chama o Espírito Santo como sendo o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia que Deus dá à sua igreja de que ele virá, nas palavras de Paulo, resgatar a sua propriedade que somos nós. Ele está se referindo à vinda de Cristo e à consumação da história. O final desse plano maravilhoso, quando Deus vier resgatar esse povo que ele elegeu, predestinou, por quem Cristo morreu e que o Espírito Santo chamou de maneira eficaz e irresistível. E ele termina dizendo que o Espírito Santo faz isso, final do verso 14, em louvor da sua glória. Eu quero terminar com algumas implicações para nós aqui. Primeiro, o que é que esse texto nos ensina? Primeiro, que há um Deus que governa a história. Há um Deus que é Senhor de tudo e de todos. O Deus da Bíblia é um Deus majestoso, um Deus grandioso, impossível de ser descrito em palavras, cujos desígnios, se não forem revelados, são incompreensíveis e velados para nós. Mas é um Deus que quis se revelar, um Deus que se mostrou a nós no seu plano, no seu querer, no seu propósito. É um Deus que faz todas as coisas para a sua glória. Segunda coisa, nós aprendemos por esse texto que a igreja de Cristo, ela está no centro da história. Ela está no centro da história. Tudo que Deus faz, tudo que Ele fez, e tudo o que Ele faz e o que Ele fará é em torno desse povo que Ele está chamando mediante a pregação do Evangelho, até que o número dos eleitos se complete. E Cristo Jesus então venha em glória para receber a sua herança e resgatar a sua propriedade. Terceira coisa que percebemos aqui é que esse plano é completo, é perfeito e você não pode adicionar absolutamente nada a ele. Você não pode adicionar absolutamente nada. Você não pode adicionar a sua piedade, a sua moralidade, os seus esforços, a sua contribuição, o seu dízimo, a sua campanha, o seu propósito, os seus rituais religiosos. Nada disso que você faz pode acrescentar alguma coisa à eficácia e à perfeição desse plano que foi elaborado por Deus na eternidade, executado pelo seu Filho e aplicado e ministrado pelo bendito Espírito Santo. Por isso, querido, e eu pergunto, existe um plano mais adequado do que esse para pecadores como vocês e como eu? Porque aqui nós encontramos perdão, aqui nós encontramos reconciliação, aqui nós encontramos aceitação, razão da nossa existência, que é o meu próximo ponto aqui. Na prática, você entender isso aqui vai lhe dar razão de viver. Vai lhe dar razão de viver. Você sabe por que é que você existe. Você sabe que você foi amado de Deus, que Cristo morreu pelos seus pecados, que o Espírito Santo habita em você. E qualquer que seja a sua vocação na vida, nada disso vai mudar esses fatos. Na dor, na doença, no sofrimento,
na falta de dinheiro, na angústia, na perseguição, nada vai alterar o fato de que você é amado, eleito e querido de Deus, por quem Cristo morreu, deu seu sangue e em quem o Espírito Santo habita. Isso nos dá razão para sermos santos e razão para pregarmos o Evangelho, e eu não conheço nenhuma outra doutrina que nos torne mais humildes do que essa. Não conheço. Às vezes o cristão luta com arrogância. A melhor cura da arrogância é você ler Efésios 1 e aquela expressão, de acordo com o conselho da sua vontade, ou ainda aquela outra, para o louvor da sua glória, sua dele, não a sua, mas a glória de Deus. Esse capítulo nos ensina que só existe um Deus e que você não é ele, e que você não é ele. E isso nos coloca no nosso devido lugar. Isso nos coloca no nosso devido lugar. E eu termino com uma pergunta que eu tenho certeza que alguns estão fazendo. Pastor, como é que eu sei que eu sou eleito? Como é que eu sei que eu faço parte desse povo? A resposta está no próprio texto. Está dito aqui que Deus escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Está dizendo aqui que Ele chama os seus eleitos através do ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Então, querido, se você crê nesse Evangelho, se você de coração crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos seus pecados, se você tem regozijo nessa doutrina, se você aborrece o pecado, se você quer viver uma vida santa, aí está a sua resposta. Aí está a sua resposta. E eu espero que nessa noite, quando nós aqui celebramos 160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é uma expressão visível dessa igreja, eu espero que vocês todos, eu não disse, mas eu espero que todos vocês perceberam que eu não estava descrevendo aqui a Igreja Presbiteriana. Eu estou descrevendo a Igreja de Cristo, que é universal, ela é una e santa. A Igreja Presbiteriana é uma expressão visível dessa igreja. Enquanto ela for fiel à palavra de Deus, pregar o verdadeiro Evangelho, ministrar os sacramentos, batismo e ceia da forma correta e exercer disciplina sobre os seus membros. Enquanto ela fizer isso da forma correta, ela é uma expressão verdadeira da Igreja de Cristo. E qualquer outra igreja que faça a mesma coisa. Qualquer outra igreja que faz a mesma coisa. Então, querido, se você pode responder a isso, eu creio no Senhor Jesus de todo o meu coração. Espero somente nele para minha redenção. Sou grato a Deus porque Ele me chamou pelo Evangelho, abriu os meus olhos. Então você faz parte desse povo maravilhoso de Deus. Hoje à noite nós damos graças a Deus pelos 160 anos dessa denominação e 150 dessa igreja local, aqui ou da Presença Presbiteriana em Sorocaba. Nós temos aqui no nosso boletim que vocês receberam a história de como isso aconteceu. E homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas maravilhosas foram mencionadas aqui, e a todas elas nós somos gratos, e o nosso pleito de gratidão e honra, mas nós sabemos de quem é no final toda a honra e toda a glória. Toda a glória, toda a honra e todo o louvor é daquele que planejou, na cruz executou e pela palavra nos chamou. Ao Deus Trino, toda a honra, toda a glória e todo o louvor nessa noite. Amém.